Você não pode ir mais rápido do que a velocidade da luz? Talvez sim. Neste vídeo, mergulhamos fundo no mundo dos fótons, do espaço e do tempo e esclarecemos o que é a velocidade da luz e se podemos superá-la e, em seguida, talvez construir uma unidade mais rápida que a luz e voar até as estrelas. Prometo a vocês que será realmente galáctico. Portanto, fiquem atentos até o final e, se gostarem, ficarei muito feliz se me derem um polegar para cima na velocidade da luz e postarem um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube exiba esse importante tópico para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! A velocidade da luz é a máxima. Mas não é possível, foi assim que todos nós aprendemos, mas as coisas não são tão simples assim. O mundo da luz, ou seja, dos fótons, é incrivelmente complexo e fascinante, e a ideia de que podemos alterar a passagem do tempo quanto mais rápido nos movemos me surpreende sempre. Por isso, combinei os tópicos mais interessantes sobre a velocidade da luz neste vídeo. A seguir, você aprenderá o que realmente é a velocidade da luz, se talvez a gravidade seja mais rápida que a luz, porque o presente é, na verdade, apenas uma farsa e como os pesquisadores conseguiram enganar a velocidade da luz. E, no final, veremos até mesmo que a NASA já tem planos para uma unidade de velocidade da luz na gaveta. Eu diria que começaremos com a velocidade de um fóton e descobriremos do que se trata essa sinistra velocidade da luz. Olá, pessoal! Isso foi rápido. Praticamente 299.792 km por segundo. Essa é a velocidade da luz. Para simplificar, costumamos dizer 300.000 km por segundo, e essa é a velocidade mais rápida possível em nosso universo. Mas por que isso acontece? A pergunta sobre por que a luz é tão incrivelmente rápida tem sido feita pela humanidade desde tempos imemoriais. Já existem registros de cientistas e filósofos gregos antigos que pensaram sobre isso, pois, embora não pudessem calcular exatamente a velocidade de movimento da luz, eles perceberam que ela é incrivelmente rápida. Bastava acender uma lanterna ou tocha e ver que a luz atingia imediatamente a parede. Aristóteles, o famoso filósofo grego, presumiu, portanto, que a luz não se movia de forma alguma, pois achava que não poderia ser tão rápida. Na verdade, ela provavelmente está em toda parte. Portanto, ele supôs que a luz está simplesmente presente em todos os lugares a uma velocidade constante. No século XVII, a discussão sobre a velocidade da luz era um pouco mais eloquente, pode-se dizer. Johannes Kepler, o famoso astrônomo, presumiu que a luz tinha uma velocidade, mas afirmou que essa velocidade era infinita. Ele disse: "Veja como a luz é rápida, então ela só pode ser infinitamente rápida." Seus contemporâneos Isaac Newton e Christian Huygens, aliás, também dois físicos famosos, disseram apenas: "Não, porque não pode haver velocidade infinita." E Isaac Newton descreveu a luz como um fluxo de partículas, o que é uma descrição muito precisa do ponto de vista atual, porque sabemos que a luz consiste em fótons, portanto, é realmente um tipo de fluxo de partículas. E como Isaac Newton ainda não era capaz de observá-la com os meios mais modernos, isso já era muito bom. Em 1620, Galileu Galilei realizou um experimento para calcular a velocidade da luz, porque ele também acreditava que a luz tinha uma determinada velocidade, e ele criou um experimento inteligente para fazer isso. Ele e um assistente ficaram em colinas diferentes, a alguns quilômetros de distância uma da outra. Ambos tinham uma lanterna com eles. A ideia era que Galileu acendesse sua lanterna e, no momento em que o assistente a visse, ele acenderia sua lanterna, e Galileu mediria a diferença de tempo assim que a lanterna do assistente se acendesse. Bem, o que podemos dizer é que ela se acendeu imediatamente, porque a luz de uma colina ficou imediatamente visível na outra colina. Agora você poderia ter concluído que a velocidade da luz deve ser infinita, mas Galileu era um homem inteligente. Ele percebeu que isso significa simplesmente que a luz viaja muito, muito rápido, mas não infinitamente rápido. A primeira medição realmente boa da velocidade da luz usando métodos puramente terrestres, ou seja, sem levar em conta outros planetas ou eclipses, foi feita pelo físico Amour Fisial, da França, e ele criou um método de roda dentada. Muito inteligente, ou seja, ele enviou luz através de uma roda dentada em movimento para um espelho a vários quilômetros de distância. Esse espelho refletiu a luz de volta para a roda dentada e, dependendo da velocidade com que a roda dentada estava girando, a luz voou para uma ponta da roda ou atravessou a roda dentada. Assim, era possível calcular a velocidade com que a luz se movia com base na velocidade da roda dentada. Método engenhoso, e Fisial chegou a um valor de 315.000 km por segundo, o que não está totalmente correto, está errado em cerca de 5%, mas já é um resultado muito bom. Mas a pessoa que está imortalmente associada à velocidade da luz é Albert Einstein. Dele, você certamente conhece a famosa fórmula I = mc².
O E na equação representa a energia de repouso e o m descreve a massa. Ambas as variáveis são proporcionais entre si e o que nos interessa agora é c. C é a constante da velocidade da luz, cerca de 300.000 km por segundo. Em outras palavras, I é igual a mc ao quadrado, o que descreve a relação entre massa e energia. Na teoria especial da relatividade de Albert Einstein, essa velocidade da luz, ou c, desempenha um papel importante. Em princípio, essa velocidade constante é o postulado básico da relatividade especial. Ele afirma que todo observador mede o mesmo valor constante para a velocidade da luz em um vácuo. 300.000 km por segundo. É importante que a velocidade da luz defina um limite superior de velocidade. Na relatividade especial, nada pode se mover mais rápido do que a luz. Ou seja, informações, influências ou qualquer outra coisa poderiam chegar mais rápido do que a luz. Exemplo prático. Imagine que você está preso em um buraco negro. Por qualquer motivo, você voa além do horizonte de eventos, que é o limite no qual nem mesmo a luz pode escapar da gravidade. E você quer escrever uma última mensagem para sua mãe de lá: "Ei, mãe, estou preso no buraco negro. Obrigado por tudo." Então essa mensagem também não será enviada. Porque se nem mesmo a luz pode libertá-lo e não há nada mais rápido, nada mais sairá também. Ainda lhe devo a resposta sobre o porquê disso. Albert Einstein, quando estava trabalhando na teoria da relatividade especial, começou a trabalhar com um experimento mental. A saber, imagine que há uma nave espacial voando pelo espaço a 10 km por segundo. Uma lanterna está colada a essa espaçonave. Agora, a luz emitida pela lanterna deve viajar a uma velocidade de 300.000 km por segundo, a velocidade da luz, mais 10 km por segundo, a velocidade da espaçonave, ou não? Certamente essas duas velocidades devem se somar. Mas a resposta deve ser não, porque o resultado da relatividade especial é que a velocidade da luz representa um limite superior. Einstein conseguiu, por fim, resolver esse experimento mental. Ele descobriu que, quando um objeto se move pelo espaço, ele se move simultaneamente pelo tempo, e assim nasceu o conceito de espaço-tempo. Em outras palavras, a percepção de que o espaço e o tempo estão sempre inextricavelmente ligados. Isso significa que quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar o tempo passa. Quanto mais rápido eu me movo no tempo, mais devagar eu me movo no espaço. Assim, Einstein descobriu não apenas o espaço-tempo, mas também o conceito da relatividade do tempo. Isso significa que o tempo não precisa necessariamente passar da mesma forma em todos os lugares do espaço. Isso significa que a massa e a velocidade de um objeto influenciam o tempo. Você provavelmente sabe disso por causa dos planetas pesados, onde o tempo passaria mais lentamente porque eles esticam mais o tempo, ou por causa de objetos muito, muito pesados, como os buracos negros, que têm uma influência tão grande no tempo que o tempo passa muito, muito lentamente lá em comparação com a Terra. Portanto, o tempo é relativo e conseguimos tudo isso não apenas com a massa, mas também com a velocidade. O que esse conhecimento do espaço-tempo significa agora para a velocidade da luz? Imagine uma nave espacial. A nave espacial se move pelo espaço em uma determinada velocidade. Isso faz com que ela se mova no tempo e no espaço. Quanto mais rápido ela se move pelo espaço, mais lentamente o tempo passa. Lembre-se da ligação entre espaço e tempo. Espaço-tempo. Exatamente. É isso que você faz todos os dias. Você se move pelo espaço e pelo tempo. Toda a sua vida é uma jornada de aventura pelo espaço-tempo. Agora vamos imaginar um fóton, ou seja, uma partícula que compõe a radiação eletromagnética. Você também poderia dizer uma partícula de luz. Essa partícula de luz se move muito mais rápido do que uma nave espacial, a 300.000 km por segundo. Essa velocidade tem uma influência tão grande no espaço-tempo que o componente tempo é completamente omitido. O tempo é tão desacelerado que fica parado. Portanto, para a luz, o tempo não existe. É claro que podemos medir quanto tempo a luz esteve a caminho de outra galáxia, mas para o fóton em si isso só acontece no espaço, mas não no tempo. Como o tempo se torna infinito a uma velocidade de 300.000 km por segundo, um aumento não é mais possível. Você também poderia dizer, a essa velocidade, a interação entre espaço e tempo se esgota. Não é possível aumentar mais. E essa velocidade máxima é chamada de c, que você ainda conhece da equação de Einstein. Tudo isso já foi comprovado em detalhes em vários experimentos. Em 1964, por exemplo, o físico Bill Bertozzi, dos Estados Unidos, realizou um experimento empolgante. Ele acelerou os elétrons, partículas elementares com carga negativa, até que eles se aproximassem da velocidade da luz. E descobriu que, quanto mais rápido você acelera essas coisas, mais pesadas elas se tornam, misteriosamente. E em algum momento,
Acima de uma determinada velocidade, elas se tornam tão pesadas que não conseguem mais acelerar. Provavelmente você adivinhou, a velocidade na qual elas se tornam pesadas demais para se moverem mais rápido é de 300.000 km por segundo. Portanto, é como uma parede invisível que dita as leis da natureza. A propósito, tudo isso não é apenas um jogo de raciocínio teórico, mas também tem efeitos muito concretos em nossas vidas. Há muitos satélites GPS orbitando a Terra em uma velocidade muito alta, e com esses satélites, é preciso levar em conta o efeito da velocidade no tempo, a chamada dilatação do tempo. Isso significa que, se não tivéssemos esse conhecimento, se não levássemos em conta a dilatação do tempo dos satélites, toda a sua internet móvel, com a qual estamos assistindo a este vídeo agora, não funcionaria. Portanto, sabemos agora, grosso modo, qual é a velocidade da luz, mas, de alguma forma, isso dá origem a 1000 novas perguntas. Por exemplo, a gravidade não é mais rápida que a luz? A gravidade funciona imediatamente, não é? Einstein cometeu um erro? Vamos analisar tudo. Sempre que alguém me pergunta o que me mantém no chão, eu sempre respondo: a gravidade. O que mais? Mas quando você começa a pensar sobre a gravidade com mais detalhes, as coisas rapidamente se tornam misteriosas. O que exatamente é a gravidade? A prova da existência de uma partícula gravitacional ainda não está em dúvida e a explicação da causa dessa força ainda é considerada um dos maiores mistérios da física. Mas, independentemente de como e se a gravidade pode ser explicada em termos de física quântica, ela está lá de alguma forma. Pelo menos eu acho que sim. Se algum de vocês estiver flutuando gravitacionalmente no espaço enquanto assiste a este vídeo, informe-me nos comentários. De qualquer forma, um dos aspectos mais confusos da gravidade é que ela parece ser instantânea. Ou será que a gravidade do Sol, que mantém a Terra no lugar, também viaja até nós na velocidade da luz? Para resolver esse enigma, temos que nos aprofundar um pouco mais na física einsteiniana. Em sua teoria da relatividade, Albert Einstein descobriu que o espaço e o tempo são inseparáveis. Juntos, eles formam o espaço-tempo e a gravidade influencia o espaço-tempo. Quanto mais pesado for um objeto, mais o espaço-tempo, que, para simplificar, podemos imaginar como uma espécie de grade, é curvado. Você também influencia o espaço-tempo exatamente por causa do seu peso. É claro que isso não quer dizer que você seja gordo. Outra importante percepção de Einstein foi a de que existe uma velocidade máxima no cosmos. Essa velocidade é chamada de velocidade c. A teoria da relatividade afirma que a velocidade da luz que se move em um vácuo nunca muda. A cerca de 300.000 km por segundo, a luz tem a maior velocidade possível no universo. E, a propósito, isso não se aplica somente à luz, embora seja comumente chamada de velocidade da luz, mas também a todas as outras ondas eletromagnéticas. Então, como a gravidade se comporta nessa interação de velocidade, espaço e tempo? Isaac Newton, o descobridor da gravidade, que, segundo a lenda, fez com que uma maçã caísse em sua cabeça, acreditava que essa força se propagava sem nenhum atraso. Mas Einstein, por outro lado, diz em sua teoria da relatividade que a gravidade também só poderia se mover na velocidade da luz. Então, qual é a verdade? A gravidade do Sol não age sobre nós imediatamente? Se o Sol desaparecesse agora, sua gravidade desapareceria imediatamente ou levaria cerca de 8 minutos para que percebêssemos isso. Esse é o tempo que a luz leva para viajar do Sol até a Terra. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Colômbia lançou um experimento muito inteligente anos atrás para resolver essa questão de uma vez por todas, e eles foram ajudados pelo peso pesado planetário de nosso sistema solar, Júpiter. Júpiter é 2 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. Portanto, ele realmente pesa muito. Isso já é uma vergonha planetária da gordura? E é assim que o experimento dos pesquisadores se parece. Enquanto Júpiter passava pelo campo de visão, os pesquisadores observaram a luz de um quasar, ou seja, o centro ativo de alta energia de uma galáxia distante, com vários telescópios conectados entre si. A força gravitacional que emana de Júpiter desviou minimamente a luz desse quasar. Assim, eles usaram Júpiter como uma lente gravitacional. E, a partir disso, os cientistas puderam calcular a velocidade de propagação da gravidade, um método tão simples quanto engenhoso. E o resultado, a gravidade não age instantaneamente, ela se propaga na velocidade da luz. Isso foi confirmado posteriormente pelas primeiras medições de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais referem-se a um tipo de vibração do espaço-tempo quando 2 objetos maciços colidem. Por exemplo, quando 2 buracos negros se fundem, a grade do espaço-tempo começa a oscilar, e essa oscilação foi demonstrada com sucesso pela primeira vez em setembro de 2015 por cientistas da colaboração LEGO, depois que Albert Einstein já a havia previsto há quase 100 anos.
As ondas gravitacionais só são possíveis se a gravidade se propagar na velocidade da luz. De acordo com a física newtoniana, a qual alguns cientistas ainda aderiram, essa onda seria inconcebível porque a gravidade atingiria a Terra imediatamente. Resumindo a história. A gravidade se move tão rápido quanto a luz, embora isso tenha sido contestado há muito tempo, só pode ser considerado comprovado. Mas ainda há algumas perguntas complementares. Por exemplo, se esse é o caso, por que a luz não pode sair de um buraco negro, mas a gravidade pode? No entanto, isso se baseia em uma ideia falsa de um buraco negro. O buraco negro não emite gravidade de seu interior, mas o próprio buraco negro é o campo gravitacional. Em outras palavras, a gravidade nem mesmo precisa sair do buraco negro. O próprio buraco negro é um campo gravitacional congelado. A gravidade pode ser estática. As ondas gravitacionais são tão rápidas quanto a luz. Depois dessa excursão pela velocidade da gravidade e da luz, não pude deixar de pensar no filme Interstellar, que apresenta a ideia de que há uma força ainda mais poderosa e rápida no universo: o amor. O amor não pode ser detido nem mesmo pela curvatura do espaço-tempo. E é por isso que aqui está uma bela citação para você que supostamente, sempre é preciso ter cuidado, vem de Albert Einstein. A gravidade não pode ser considerada responsável pelo fato de as pessoas se apaixonarem. Como é possível explicar um fenômeno tão importante como o primeiro amor com os meios da física? Coloque sua mão em um fogão por 1 minuto e parecerá 1 hora. Sente-se com essa grande garota por 1 hora e ela parecerá 1 minuto. Isso é relatividade. Não sei quanto a você, mas meu cérebro já está explodindo com a ideia dessa incrível realidade da física. Mas, falando em realidade, quanto mais observamos a velocidade da luz, mais claro fica: a realidade é completamente falsa. Pronto para uma crise de identidade? Então preste muita atenção agora. Essa ilha estelar aqui está a pouco menos de 80 milhões de anos-luz de nós. Portanto, quando você vê essa galáxia, significa que a luz que vem de lá está a caminho a 80 milhões de anos. Em outras palavras, você está vendo essa galáxia como ela era há 80 milhões de anos. Essa imagem nos mostra a galáxia IC4653 como ela era quando os dinossauros viviam na Terra. Isso significa que se astrônomos alienígenas observassem nossa galáxia de lá, eles viriam dinossauros, sem saber que este planeta não é mais dominado por lagartos gigantes, mas por macacos de cabelos pequenos. Ok, então o princípio é claro: cada olhar para o espaço é um olhar para trás no tempo. Até mesmo algumas estrelas em nosso céu noturno não existem mais na realidade, mas já morreram em uma supernova ou morreram como uma anã branca. Mas ainda vemos a estrela viva, porque a luz ainda chega até nós após sua morte. Como se você estivesse saindo com seu melhor amigo há 2 anos e depois descobrisse que ele está morto há 5 anos. Ok, isso parece mais assustador do que eu pensava. Isso significa que os telescópios espaciais, como o Hubble e o James Webb, nada mais são do que máquinas do tempo extremamente poderosas. Com o James Webb, podemos ver galáxias de cerca de 13 bilhões de anos atrás com detalhes inimagináveis. Inacreditável! E como a luz dessas galáxias muito distantes só agora está atingindo o telescópio James Webb, sua aparência de 13 bilhões de anos atrás é preservada, como um momento no tempo. Tudo isso já é incrível, mas agora é ainda mais incrível. Essa viagem no tempo não acontece apenas quando você olha para o espaço, mas também em sua vida. Vocês são prisioneiros do tempo. O presente não existe. Tudo que você percebe em sua vida, todos os lugares incríveis que já viu, todos os beijos que já deu, você nunca experimentou ao vivo. Nem mesmo no momento em que supostamente aconteceu. Ok, posso ver alguns de vocês dizendo: será que o Tim está ficando ainda mais louco do que já é? De forma alguma, o que acabei de lhe dizer é a natureza da velocidade da luz. Fique em uma sala 2 metros à frente de qualquer outro objeto. Digamos que 2 metros à frente de um biscoito de chocolate. A uma distância de 2 metros, a luz desse biscoito de chocolate até você leva 6 nanosegundos. Portanto, você não vê o biscoito como ele está agora, mas como ele era 6 nanosegundos atrás. É claro que você pode reduzir esse intervalo de tempo pegando o biscoito e comendo. E o mesmo acontece com todas as outras coisas. E o mesmo acontece com tudo que o cerca. Por exemplo, você nunca compartilhou um momento com sua parceira ao mesmo tempo no presente. Quando você olha nos olhos de sua namorada, não é diferente de olhar para as estrelas no céu noturno e vê-las como eram há milhares de anos. Só que, no caso do rosto de sua namorada, não são milênios, mas nanosegundos. Mas isso não muda o princípio. Tudo o que você percebe já não é mais real, já foi consumido pelas marés do tempo. Tudo o que percebemos é apenas uma parte do tempo que já morreu. Nada do que você perceberá em sua vida é realmente real neste momento.
Eu deveria me tornar um treinador motivacional, mas agora está ficando ainda mais louco. As pessoas estão se segurando bem. Sabemos agora que não podemos ver como as coisas realmente são agora. Mas as coisas estão a distâncias diferentes de nós. Isso significa que a luz leva diferentes quantidades de tempo para chegar até nós. Imagine que você está do lado de fora, em um prado, cercado por terra, árvores, grama, nuvens e atrás delas, é claro, as estrelas. A luz de todos esses elementos leva diferentes períodos de tempo para chegar aos seus olhos. Você pode ver as árvores como elas eram há 10 nanosegundos, as nuvens como eram há algumas centenas de nanosegundos e as estrelas como eram há séculos e milênios. E, no entanto, em sua percepção, tudo isso é real ao mesmo tempo. Isso significa que nossa percepção completa do mundo não está apenas sempre no passado, mas que é um mosaico de vários passados. O que você percebe como agora é, na verdade, camada sobre camada de luz que chega aos seus olhos de muitos momentos diferentes do passado. Seu agora é um mosaico sobreposto de vários passados. O que você considera como o mundo real que existe simultaneamente com você é uma colcha de retalhos de diferentes pontos no tempo. Uma matriz de tempo, por assim dizer, de diferentes momentos que desaparecem para sempre no momento seguinte. Como lágrimas na chuva. Você nunca vive no mundo como ele é. Você só o experimenta como ele era. Uma colcha de retalhos de tempos passados e nós estamos no meio de todos esses momentos já passados, os percebemos e formamos a ilusão de nossas vidas a partir deles. Estou pensando nisso desde ontem. Quanto mais o faço, mais incrível me parece. Com base nisso, podemos nos perguntar se realmente existe uma realidade. Porque, se tudo o que experimentamos já acabou e está morto, então o que é o presente realmente existente, ou seja, a realidade? Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre esse assunto. Existe um presente real ou não existe uma realidade real devido à velocidade limitada da luz? Fique à vontade para escrever suas considerações filosóficas nos comentários, talvez possamos iniciar uma discussão empolgante. Tentarei responder o máximo possível. Mas o que dizer da famosa afirmação de que ele não ultrapassa a velocidade da luz? Isso não é bem verdade, como você pode ver, por exemplo, na piscina de resfriamento de qualquer usina nuclear. Aqui está a explicação. A velocidade da luz é a coisa mais rápida que existe. Você ouve essa frase com frequência. Mas ela está incompleta, pois não diz nada sobre a velocidade da luz. O que se quer dizer com essa frase é a velocidade da luz no vácuo, que é de 299.792 km por segundo. Isso é chamado de velocidade máxima C, de acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Esse é o máximo que pode ser alcançado. A propósito, não apenas da luz, mas também de outras ondas eletromagnéticas. Agora, alguns de vocês dirão: eu já sabia disso. Por que esse homem estranho da internet está me dizendo isso? Estou lhe dizendo isso porque, afinal, não é tão simples assim. Já ouvimos que a velocidade da luz depende do ambiente em que a luz está se movendo. Se não estiver se movendo no vácuo, ela se torna mais lenta. Na água, por exemplo, a luz percorre apenas 230.769 km por segundo. Portanto, ela é ainda mais lenta do que eu sou quando sinto o cheiro de comida em algum lugar. E também é lógico que a luz se torna mais lenta, porque as partículas de luz, os fótons, têm que lutar para atravessar as moléculas de água. É claro que isso leva tempo, assim como você certamente está mais lento na piscina do que se estivesse caminhando ao longo da borda da piscina. É claro que a luz ainda é imensamente rápida e é claro que ainda podemos falar corretamente sobre a velocidade da luz, mas não sobre a velocidade máxima c. E agora entra em ação um efeito em que as partículas de luz podem ser ultrapassadas, em que algo se torna mais rápido do que a velocidade da luz. As partículas carregadas podem voar mais rápido do que a luz se esta for desacelerada por um meio, por exemplo, a água. Ou qualquer outra coisa, como o pudim de baunilha, por exemplo. Ok, eu só precisava de uma desculpa para comer pudim neste vídeo. Que delícia! Pudim de Cherenkov. O efeito que acabei de descrever é chamado de radiação Cherenkov ou luz Cherenkov. Ele pode ser observado, por exemplo, nos vasos dos reatores cheios de água das usinas nucleares, como pode ser visto aqui. Os elétrons emitidos pela radiação dos elementos combustíveis, ou seja, partículas subatômicas carregadas negativamente, correm pela água do reator tão rapidamente que a luz emitida pelos átomos excitados não consegue acompanhar. Isso cria uma espécie de esteira subatômica, um tipo de cone supersônico de luz, que se manifesta nas usinas nucleares por meio de um tipo de brilho azulado. Mas já estou vendo alguns de vocês dizendo: o que está acontecendo? Vamos voltar à piscina. Imagine que você está dando voltas na água. Ondas criadas por seu movimento de natação. Cristas e depressões.
mas a cada movimento adicional de natação, você equilibra as ondas anteriores. Em suma, as ondas que você cria por meio de seu movimento de natação neutralizam completamente umas às outras. À medida que cada onda equilibra lentamente a onda anterior, elas se sobrepõem. No entanto, vocês certamente são muito bons nadadores, então entram na piscina novamente. Dessa vez, nadam algumas voltas na velocidade da luz. Sua velocidade de natação agora é muito maior do que a velocidade das ondas, porque, logicamente, elas não se desenvolvem na velocidade da luz. As ondas não podem mais se sobrepor, porque você está viajando tão rápido que sempre há algumas ondas que estão à frente de todas as outras. Dessa forma, você teria criado uma onda Cherenkov na piscina, e você provavelmente seria banido da piscina pelo funcionário da piscina. Em termos bem simples, pode-se dizer que a radiação Cherenkov é produzida quando as partículas subatômicas atravessam um meio e são mais rápidas do que a luz que se propaga no meio. O rastro subatômico resultante é, então, mais rápido do que a velocidade da luz nesse meio. Alguns de vocês podem dizer que isso é, de alguma forma, uma trapaça, pois a radiação Cherenkov não é mais rápida do que o significado comum da palavra velocidade da luz, ou seja, não é mais rápida do que a velocidade máxima c. Ela é apenas mais rápida do que a velocidade da luz fora do vácuo. É isso mesmo. Mas ainda é interessante perceber que a velocidade da luz não é a mesma que a velocidade da luz. E agora vem uma reviravolta especial. Será que o princípio da radiação Cherenkov não poderia ser aplicado à velocidade da luz no vácuo? As ondas de Killian radiante também não poderiam ser criadas fora de meios como água e creme de leite? Quero dizer, que se danem as leis da natureza. Albert Einstein, nunca ouvi falar dele. Isso é exatamente o que os pesquisadores escoceses da Universidade de Strathclyde, em Glasgow, queriam descobrir, e suas considerações são baseadas, como não poderia deixar de ser, na misteriosa física quântica, a parte da física que lida com o mundo maluco das menores partículas e com a qual Albert Einstein já tinha problemas consideráveis. Em seus cálculos, os pesquisadores determinaram a velocidade que uma partícula teria que ter e através de quais forças de campo ela teria que voar para que a luz de Cherenkov fosse liberada no vácuo na forma de radiação gama. E, de fato, eles chegaram à conclusão de que as partículas de flutuação quântica podem desacelerar a luz quando são expostas a um forte campo magnético. Isso implica que as partículas energéticas também podem liberar radiação Cherenkov quando passam por fortes campos eletromagnéticos. É o que dizem os pesquisadores. Mas onde poderia ser encontrado um ambiente tão extremo, no qual um campo magnético tão forte está presente? A resposta: no ambiente dos chamados pulsares de milissegundos. Essas são estrelas mortas que giram em torno de si mesmas a uma velocidade incrível, emitindo rajadas de radiação semelhantes a pulsos. Daí o nome pulsar. Os pulsares de milissegundos giram uma vez em torno de si mesmos em apenas cerca de 20 milissegundos. Isso é quase tão rápido quanto um político gira quando você diz a palavra corte de impostos. Alguns desses pulsares de milissegundos já foram detectados, o que não é tão fácil, pois são super pequenos, já que a massa residual da estrela é incrivelmente densa. Estamos falando de tamanhos de apenas 15 a 20 quilômetros, portanto, super pequenos para objetos cósmicos. Mas esses pulsares de milissegundos se revelam por meio da radiação gama. E é aqui que os resultados dos pesquisadores escoceses se encaixam perfeitamente, porque parte dessa radiação reveladora pode ser radiação Cherenkov. Os pesquisadores escrevem, assim, a astrofísica nos fornece ambientes nos quais o efeito Cherenkov no vácuo pode ser observado. Para os prótons dos raios cósmicos de mais alta energia, a emissão de alta energia é completamente dominada pelo processo Cherenkov. Isso se encaixaria perfeitamente, porque no passado os astrônomos observaram um misterioso brilho gama no coração de muitas galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Uma radiação na faixa de raios gama cuja fonte é completamente desconhecida. Alguns astrônomos tentam explicar esse brilho gama com efeitos da matéria escura. O único problema é que ninguém sabe realmente o que é a matéria escura. Até o momento, trata-se de uma construção totalmente teórica. A radiação Cherenkov no vácuo, desencadeada por pulsares de milissegundos, poderia ser uma explicação realista para o recozimento de raios gama. Mas, e sempre há um mais, a radiação Cherenkov no vácuo é apenas uma teoria. Na ausência de melhores possibilidades de pesquisa para esses ambientes extremos em torno dos pulsares, há uma falta de evidências. Do meu ponto de vista, no entanto, é uma ideia absolutamente plausível, pois não violaria a teoria da relatividade. Isso se deve ao fato de que a radiação de Cherenkov no vácuo também não produziria velocidades além da velocidade máxima c. As flutuações quânticas no forte campo magnético do pulsar desaceleram as partículas de luz e isso, por sua vez, pode produzir uma onda Killian de Cherenkov que é mais rápida do que a luz desacelerada, mas não mais rápida do que a velocidade máxima c. A equipe de pesquisa escreve: nossa previsão teórica é muito empolgante porque pode fornecer respostas a algumas questões fundamentais. Entre elas está a origem do brilho dos raios gama no coração das galáxias. Ao mesmo tempo, ela oferece uma nova maneira de levar as teorias fundamentais aos seus limites e, assim, testá-las.
Os astrônomos da NASA recentemente começaram a suar um pouco. Eles observaram algo no espaço que, de acordo com os dados, está se movendo a 7 vezes a velocidade da luz. É a nave espacial Enterprise ou algo do gênero? Agora você pode descobrir o que está atravessando o cosmos tão rapidamente. Vamos começar com um fato incrível. As estrelas de nêutrons são objetos tão densos que uma única colher de chá de uma estrela desse tipo na Terra pesaria milhões de toneladas. Isso faz com que as estrelas de nêutrons estejam entre os objetos mais densos do universo. Elas são os núcleos remanescentes de estrelas mortas. Aqui você pode ver uma estrela de nêutrons comparada à área ao redor de uma grande cidade. Portanto, esses objetos não são particularmente grandes, mas são incrivelmente densos e pesados. E com isso vem uma gigantesca atração gravitacional. Se duas estrelas de nêutrons se aproximam muito uma da outra, elas começam a correr uma em direção à outra em uma dança estelar da morte, que termina em uma violenta colisão na qual ondas gravitacionais e raios gama são lançados no espaço. A NASA observou essa colisão de estrelas de nêutrons com o telescópio espacial Hubble em 2017. No entanto, a avaliação dos dados levou vários anos e só foi publicada recentemente. O evento observado tem um nome muito fácil de lembrar: GB 170817. Os astrônomos realmente não têm talento para dar nomes. Nesse caso, duas estrelas de nêutrons colidiram. Os profissionais também falam de fusões binárias de estrelas de nêutrons. Isso parece muito abstrato, mas há algo incompreensível por trás disso. A colisão não apenas emitiu ondas gravitacionais, ou seja, fez com que o próprio espaço-tempo oscilasse, mas também criou um buraco negro. Em seguida, formou-se um disco giratório em torno do buraco negro, o chamado disco de acreção, no qual se acumulou matéria que foi capturada pela gravidade do buraco negro. Nesse disco de acreção, uma quantidade extremamente grande de energia é gerada e essa energia pode ser disparada para o espaço na forma de erupções violentas, os chamados jatos. A NASA conseguiu analisar precisamente esses jatos da colisão dessa estrela de nêutrons. E o resultado provavelmente deixou os cientistas de olhos arregalados, porque as medições mostraram que a radiação estava viajando a 7 vezes a velocidade da luz. E me chamem de conservador, mas na verdade isso não é possível. Desde Albert Einstein, sabemos que a velocidade máxima c, como uma constante natural, é a mais rápida que pode ser alcançada em nosso cosmos. A velocidade da luz no vácuo corresponde a essa velocidade máxima c. 7 vezes a velocidade máxima praticamente jogaria pela janela tudo o que achamos que sabemos sobre a luz e a relatividade. Vamos fazer um pequeno jogo, antes de eu apresentar a explicação dos pesquisadores para essa curiosa medição. Por que você não escreve nos comentários como você a explicaria? Como é possível que os raios pareçam estar viajando a 7 vezes a velocidade da luz? Nosso entendimento da velocidade da luz está errado? Houve um erro de medição? Aguardo ansiosamente suas teorias mais interessantes e tentarei responder o maior número possível, prometo. Mas primeiro eles ficaram muito satisfeitos com o fato de o Hubble poder fazer medições tão precisas. O astrônomo participante Kunal P. Mooley diz: "Estou impressionado com o fato de o Hubble ter sido capaz de nos fornecer uma medição tão precisa que rivaliza com a precisão dos poderosos radiotelescópios VLBI distribuídos em todo o mundo." Foi também a primeira detecção combinada de ondas gravitacionais e raios gama na fusão de uma estrela de nêutrons binária. De qualquer forma, foi uma conquista histórica absoluta da NASA e do telescópio Hubble. Mas qual é o problema com a velocidade da luz? A resposta é: movimento superluminal. O que isso significa mesmo? O movimento superluminal é um efeito que pode ocorrer quando a luz se aproxima de nossos instrumentos de observação, criando a ilusão de que a luz está se movendo a uma velocidade maior do que a velocidade máxima c. Como o jato da colisão da pedra de nêutrons se aproxima da Terra próximo à velocidade da luz, a luz que ele emite posteriormente tem uma distância menor para percorrer a cada vez. Pode-se dizer que o jato está perseguindo sua própria luz. Na realidade, passou mais tempo entre a emissão de luz pelo jato do que o observador pensa, e isso faz com que a velocidade do objeto seja superestimada, e, nesse caso, ela parece exceder a velocidade da luz. Certo? Mas, sinceramente, quem entendeu isso agora? Eu achei que sim, então aqui vão mais alguns detalhes. Imagine o buraco negro com seu disco de acreção. Lá, os fótons, ou seja, as partículas de luz, são disparados para o espaço, movendo-se a uma velocidade quase máxima c. Esses fótons, portanto, vivem em um espaço relativamente pequeno.
Portanto, esses fótons vivem em um mundo relativista. Para eles, o tempo não existe, pois quanto mais rápido você se move, mais o tempo é afetado e, na velocidade máxima, o tempo não passa mais. As ondas de radiação que chegam até nós da colisão da estrela de nêutrons se movem em velocidade quase máxima, portanto, o tempo passa apenas minimamente para elas. Isso significa que um fóton que é liberado hoje chegará à Terra insignificantemente mais cedo do que um fóton que só será liberado daqui a um mês. Porque para esses fótons, categorias como hoje, na próxima semana ou daqui a um mês não existem mais devido à sua velocidade. Em outras palavras, o intervalo de tempo entre esses dois fótons é muito menor do que um mês, o que dá a impressão de que o feixe está se movendo mais rápido do que a velocidade da luz. Esse é o movimento superluminal. Eu sei, é muito complexo. Se você tiver alguma dúvida sobre isso e se algo não estiver claro, fique à vontade para publicá-la nos comentários. De qualquer forma, a NASA conseguiu calcular a velocidade com que as ondas de radiação realmente se movem. O pesquisador envolvido, Wenbin Liu, afirma: nosso resultado sugere que o jato estava viajando a pelo menos 99,97% da velocidade da luz quando foi lançado. Muito mais lento do que 7 vezes a velocidade da luz, mas, para ser sincero, ainda é impressionantemente rápido. E a ideia de que o tempo quase não existe para os fótons e que os efeitos relativísticos nos fazem acreditar que existe algo maior do que a velocidade da luz é simplesmente fascinante, não é? Uma pegadinha cósmica, por assim dizer. E definitivamente mais interessante do que qualquer coisa que você possa ver nos canais de pegadinhas comuns no YouTube. A propósito, a primeira medição precisa da velocidade da luz foi feita em 1676, quando o astrônomo dinamarquês Ole Romer usou a Lua de Júpiter, Io. Usando os tempos de eclipse da Lua como uma função da distância de Júpiter da Terra, ele conseguiu verificar a velocidade da luz. Mas agora chegamos ao núcleo do fóton. Será que, de alguma forma, é possível quebrar a velocidade da luz? Criar de fato algo que seja mais rápido que a luz? Os pesquisadores de plasma do Lawrence Livermore National Laboratory dizem: sim, aqui está o incrível experimento. Uma das constantes da natureza é a velocidade máxima c, coloquialmente conhecida como a velocidade da luz. Albert Einstein estabeleceu em sua teoria da relatividade que a velocidade da luz que se move através do vácuo nunca muda. A uma velocidade arredondada de 300.000 km por segundo, a luz no vácuo viaja na maior velocidade concebível em nosso universo. No entanto, a velocidade da luz não é realmente um termo preciso para ela, por dois motivos. Em primeiro lugar, não só a luz atinge essa velocidade máxima, mas também todas as outras ondas eletromagnéticas. Em segundo lugar, a luz também pode ser mais lenta, dependendo do meio pelo qual está viajando. Na água, por exemplo, a velocidade da luz é reduzida para pouco menos de 231.000 km por segundo. Portanto, a velocidade da luz pode variar, mas somente no vácuo ela atinge a velocidade máxima c. Até aqui, tudo bem, mas alguns de vocês certamente estão se perguntando: mas por que você tem que obedecer às leis da natureza? Eu odeio regras. Pessoalmente, também sou muito alérgico a regras, mas temos que obedecê-las. Assim como, é claro, os fótons, as partículas de luz. Mas há propriedades da luz que não seguem as mesmas regras. Os físicos do Lawrence Livermore National Laboratory, nos Estados Unidos, conseguiram acelerar ondas compostas por grupos de fótons a uma velocidade superior à da luz. Parece incrível e também é um pouco complicado, mas vamos explicar tudo passo a passo. Os pesquisadores criaram primeiro um plasma de hidrogênio-hélio, ou seja, uma mistura ultraaquecida na qual os elétrons são arrancados dos átomos e, assim, formam um gás ionizado. Você certamente conhece o princípio básico, daquelas esferas de plasma sofisticadas que estavam na moda na década de 1980. Para criar o plasma, os pesquisadores bombardearam a mistura de hidrogênio e hélio com um feixe de laser polarizado. Em seguida, eles direcionaram um segundo feixe de laser para o plasma e, exatamente onde as trajetórias dos dois feixes se cruzavam, o segundo pulso de laser diminuía a velocidade em resposta a uma alteração no índice de refração do plasma. Em outras palavras, a desaceleração foi causada pela interação entre os dois lasers e o plasma. Os pulsos de laser, por sua vez, têm um componente horizontal e um vertical, e os físicos mediram a diferença de tempo entre esses dois componentes do feixe de laser. Ao alterar ligeiramente os ajustes exatos dos dois feixes de laser, a diferença de tempo entre os componentes horizontal e vertical de um feixe de laser pode ser ajustada. Os pesquisadores brincaram com o ajuste dos pulsos de laser e descobriram que podiam reduzir a velocidade de um laser de 0,995 c, ou seja, quase nenhuma velocidade, para menos 0,34 c, ou aumentá-la em até 0,12 c. Os pesquisadores também mediram a diferença de tempo entre os dois componentes do feixe de laser. Não sou bom em matemática, mas se calcularmos 0,995 c mais 0,12 c, então,
obtemos um valor maior que c, maior que a velocidade máxima c, maior que a velocidade da luz. A ponta do pulso está se movendo mais rápido do que c. E agora? Einstein está agora completamente refutado. Todas as suas teorias estão no fim. A física anterior não vale nem mesmo a folha de papel em que foi escrita? Não exatamente, pois estamos falando da velocidade dos pulsos de luz, ou seja, de grupos inteiros de fótons. E, embora a maioria das pessoas não saiba, a velocidade com que os pulsos de luz se movem através de um material pode ser muito diferente da velocidade c, ou seja, a velocidade com que ela não se move no vácuo. Essa velocidade dos pulsos de luz, chamada de velocidade de grupo, pode ser tanto maior quanto menor do que c. E isso tem uma grande influência na forma como os pulsos de luz atravessam um material. E isso tem uma grande influência sobre como a forma de um pulso de luz se espalha e se distorce à medida que se move por um determinado material. Para simplificar, os fótons individuais ainda se movem em seu ritmo normal, mas sua dança coletiva se acelera. Você provavelmente sabe disso na boate. Quando está sozinho na pista de dança, você se move com bastante cautela. Mas quando todos os outros começam a dançar, o DJ começa a tocar Backstreet Boys e o 10º gin tônica chega. Aí é que a coisa começa. Tudo isso parece ótimo. Então, quando começaremos a construir naves espaciais que façam uso dessa velocidade de grupo e nos levem às estrelas? Isso provavelmente será um pouco complicado, pois para processos mais complexos, como propulsão ou transferência de informações, a velocidade real dos fótons é relevante, não a velocidade de grupo. E, como já aprendemos extensivamente, os fótons individuais não podem ultrapassar a velocidade máxima c. Por mais espetacular que seja o experimento do Lawrence Livermore National Laboratory, ele provavelmente não nos dará propulsão mais rápida que a luz por enquanto. Mas isso não significa que não possamos usá-lo para obter outros avanços tecnológicos espetaculares. Porque essas descobertas são incrivelmente interessantes, especialmente para a tecnologia de laser. O uso de correntes de plasma para amplificar ou alterar as propriedades da luz nos permite construir lasers avançados de alta tecnologia, que, por sua vez, são cruciais para toda uma série de tecnologias futuras. Clement Goyon, chefe do experimento, afirma: a luz lenta e rápida é apenas a ponta do iceberg. A capacidade de prever as propriedades do plasma e usá-las a nosso favor é crucial para experimentos com laser de alta energia em física de alta densidade de energia e fusão inercial. Precisaríamos desses lasers, por exemplo, para alimentar aceleradores de partículas ou para melhorar as usinas de fusão nuclear. Essa é uma tecnologia que poderia nos fornecer energia quase infinita em algum momento, o que, por sua vez, também é crucial para sistemas de propulsão em viagens espaciais. De uma forma indireta, esses experimentos de plasma mais rápido que a luz podem nos dar um tipo de hiperdrive como em Guerra nas Estrelas. Sei que é um tópico relativamente complicado, portanto, gostaria de responder ao maior número possível de perguntas sobre a velocidade da luz nos comentários. O que ainda não está claro? O que você sempre quis saber sobre a velocidade da luz? Escreva todas as suas perguntas aqui nos comentários e tentarei responder o máximo possível, prometo. Assim, vemos que, com alguns truques, a velocidade da luz no vácuo pode não ser a mais rápida, afinal de contas. E, em uma escala cósmica, também podemos ser capazes de superá-la virando o espaço-tempo, como um par de calças gastas ou algo assim. Agora está ficando realmente estranho. Portanto, aperte bem os cintos de segurança e vamos inverter o espaço-tempo. Agora tudo se resume às dimensões espaço-temporais. Portanto, infelizmente, o Mario 2D do antigo Super Nintendo está excluído hoje. Até onde sabemos, há pelo menos 4 dimensões no universo, 3 espaciais, que esperamos que todos possam perceber, e uma temporal, que não podemos ver, mas que ainda assim temos algum tipo de sensação. Juntas, essas dimensões formam o espaço-tempo. E minha velocidade no espaço afeta o tempo. Essa é uma das descobertas revolucionárias de Albert Einstein em sua teoria da relatividade. Mas e se pudéssemos simplesmente mudar os sinais e permanecer dentro da estrutura da física? Mais especificamente, e se fizéssemos 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, 3 dimensões temporais e apenas uma dimensão espacial? O quê? Parece loucura, mas é exatamente isso que uma equipe de pesquisadores da Universidade de Varsóvia está propondo agora, e eles chamam isso de construir sobre o número de dimensões 1 mais 3 da velocidade da luz. O pesquisador principal, professor Andrés Dragan, afirma:
Ao contrário de nossa crença popular, o tempo e o espaço são incrivelmente semelhantes de acordo com a relatividade, e a única diferença matemática entre eles é o sinal de menos em algum lugar das equações. Em outras palavras, se, teoricamente, ultrapassássemos a velocidade máxima c, talvez a relação entre as dimensões espacial e temporal fosse simplesmente invertida. Mas já estou vendo os pontos de interrogação acima de suas cabeças, então vamos explicar melhor, lançando outro termo para vocês: superluminal observer. Parece um novo super-herói da Marvel. O superluminal observer é um observador teórico de, pelo menos, velocidade aparente de superluz. Certamente você conhece o Warp Drive de Jornada nas Estrelas. Nesse caso, as naves espaciais podem de fato chegar a outro local mais rápido do que a velocidade da luz, mas permanecem completamente alinhadas com a física, porque na realidade elas não estão se movendo rapidamente. Em vez disso, o espaço é distorcido ao redor da nave espacial, enquanto a própria nave espacial permanece imóvel em uma bolha de dobra. Esse truque de dobragem espacial permite que você engane a velocidade máxima sem prejudicá-la. E agora imagine que você deu um salto na carreira e, de repente, é um oficial da USS Voyager. Durante o salto de dobra, você olha pela janela. O que você veria? Naquele momento, você assumiria a perspectiva do observador superluminal. Isso também é lindamente retratado em meu filme de ficção científica favorito, Interstellar, no qual a nave espacial viaja por um buraco de minhoca e a tripulação tem experiências superluminais muito estranhas. Mas é importante enfatizar novamente que o observador superluminal não é, na realidade, mais rápido que a luz, porque ele está sentado confortavelmente em sua bolha de dobra, mas pode perceber a área fora da bolha de dobra superluminal. E isso torna a construção do observador superluminal uma ideia muito boa, que de certa forma combina dois lados muito diferentes da física, a saber, a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, ou seja, a física sobre o comportamento muito estranho das partículas subatômicas nas menores escalas. Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. O que os pesquisadores da Polônia se perguntaram agora foi basicamente: como é o espaço para o observador superluminal? E é aqui que a inversão de sinal das equações relativísticas mencionada acima entra em ação. Lembramos. Einstein assumiu em sua teoria especial da relatividade que a velocidade da luz no vácuo é constante, independentemente do movimento da fonte ou do observador, e que as leis da física são as mesmas para todos os observadores não acelerados. O professor Dragan disse: esse princípio se aplica a observadores que se movem em relação uns aos outros em velocidades abaixo da velocidade da luz. Mas não há razão para que os observadores que se movem em relação ao sistema físico descrito a velocidades maiores que a velocidade da luz não estejam sujeitos a esse princípio. Para o observador superluminal, 3 dimensões de tempo se abririam de repente e ele veria o cosmos envelhecer de forma diferente em todas as 3 dimensões. Infelizmente, a aparência exata disso está além do meu cérebro Homo sapiens, que foi evolutivamente projetado para 3 dimensões espaciais e apenas uma dimensão temporal. Mas talvez o mais próximo que você possa imaginar seja como a cena do filme Interstellar em que o protagonista pode se comunicar através dos limites do espaço e do tempo em um chamado Tesseract. Um Tesseract é um hipercubo quadridimensional e talvez pudéssemos entrar em um desses se conseguíssemos adotar a perspectiva do observador superluminal. No Tesseract, as leis da natureza não são violadas, mas os sinais de espaço e tempo foram simplesmente invertidos. Como uma equação que funciona nos dois sentidos. Ou, como diz o professor Dragan, o tempo do observador superluminal se torna o espaço do observador subluminal e seu espaço se torna o tempo. Os sinais correspondentes devem, portanto, ser invertidos. Em outras palavras, o espaço e o tempo do observador regular que não é rápido como a luz se tornam quase transversais em relação ao tempo e ao espaço do observador super rápido como a luz. Ufa, minha cabeça já está começando a parecer superluminal. Assim como em Interstellar, essa visão superluminal poderia dar à humanidade um imenso impulso tecnológico, pois os pesquisadores supõem que sua consideração poderia ser um elo entre a física einsteiniana e a mecânica quântica. Isso ocorre porque eles acham que as regras da relatividade se transformam em fenômenos físicos quânticos no quadro 1+3, onde a dimensão se inverte. Veja bem, na física quântica há um fenômeno especial chamado superposição. Isso significa que as partículas subatômicas podem estar em vários estados ao mesmo tempo e, surpreendentemente, essa situação só muda quando é medida.
Um exemplo famoso disso é o experimento mental do gato de Schrödinger, com o qual o físico quântico Erwin Schrödinger queria mostrar que as regras da física quântica não podem ser transferidas para o mundo da física clássica porque, até onde eu sei, um gato não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. No mundo superluminal, no entanto, com suas 3 dimensões de tempo, o observador agora podia ver que os objetos se moviam simultaneamente em várias faixas de tempo, de acordo com o princípio da superposição. Assim, a estrutura 1 mais 3 poderia ser uma teoria de conexão entre a relatividade e a física quântica. Algo que a física moderna está procurando desesperadamente. Ok, admito que isso foi realmente muito pesado. Então, vamos relaxar com uma pequena rodada de perguntas. Qual é o seu filme de ficção científica favorito? Interestelar, como o meu, ou outro? Escreva-me nos comentários, estou muito curioso com suas respostas, pois preciso urgentemente de novas dicas de filmes para o fim de semana. Ufa, parece que há fótons passando pela minha cabeça. Você ainda está receptivo? Se sim, agora podemos descobrir como colocar todo esse conhecimento acumulado sobre a velocidade da luz em uma unidade. A NASA tem uma ideia. Vamos construir o Helical Drive. Não sei quanto a você, mas quando olho para as estrelas à noite, sempre sou tomado por uma mistura avassaladora de fascinação pela beleza e pelo tamanho do cosmos, mas também pela decepção de que provavelmente nunca conseguirei ver esses sistemas e planetas alienígenas. Infelizmente, as distâncias no espaço são simplesmente gigantescas e não podem ser superadas com propulsão convencional. Somente nossa estrela vizinha, a estrela mais próxima de nosso sistema solar, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de nós. Portanto, nossos propulsores atuais não são nem de perto suficientes para visitar o exoplaneta mais próximo, o Próxima B. Então, será que temos que perder a esperança de que poderemos passar nossas próximas férias em Próxima B em vez de Nova I? Há esperança, pois um engenheiro da NASA afirma ter desenvolvido um projeto para um motor à velocidade da luz. David Burns desenvolveu um conceito de propulsor que, teoricamente, poderia acelerar até 99% da velocidade da luz, e sem nenhum combustível. David Burns chama seu conceito de Helical Engine, motor helicoidal, e ele basicamente faz uso de efeitos de mudança de massa que ocorrem próximo à velocidade da luz. É um pouco complicado, mas vamos analisá-lo juntos e entendê-lo. Imagine a seguinte construção: uma caixa está em uma superfície sem atrito. Dentro da caixa há uma haste na qual um anel pode deslizar. Quando uma mola dentro da caixa empurra o anel desliza ao longo da haste em uma direção, enquanto a caixa se recupera na outra. Quando o anel chega ao final da caixa, ele salta para trás e a direção de recuo da caixa também muda. Esse é o princípio de ação e reação que certamente você conhece, também conhecido como a terceira lei do movimento de Newton. É exatamente essa lei de ação e reação que os foguetes clássicos também utilizam, disparando combustível em uma direção para subir na outra. Até aqui, nada de espetacular. Em nossa caixa, isso simplesmente faria com que a caixa balançasse para frente e para trás de maneira uniforme. O anel sempre recebe o mesmo recuo de cada mola. Certamente não chegaremos à Próxima Centauri com uma caixa como essa. Mas e se a massa do anel fosse muito maior quando ele deslizasse em uma direção do que na outra? Então a caixa receberia um empurrão maior em uma extremidade do que na outra. A ação superaria a reação e a caixa aceleraria para frente, em direção ao infinito. Mas já estou vendo os olhares céticos de vocês que sempre prestaram muita atenção nas aulas de física. Se a ação exceder a reação sem influência externa, não teríamos violado a terceira lei de Newton e, portanto, um dos princípios da física. Não, porque o acionamento helicoidal faz uso de efeitos que ocorrem próximos à velocidade da luz. A teoria especial da relatividade de Einstein afirma que os objetos ganham massa à medida que se aproximam da velocidade da luz. Esse efeito também deve ser levado em conta nos aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons no Centro de Pesquisa CERN. A exploração desse efeito é a essência do Helix Drive, mas é claro que a coisa toda não funciona no espaço com uma caixa, uma haste e um anel. Então você poderia construir a coisa em casa, o que seria legal, mas na realidade você provavelmente teria que substituir o anel por um acelerador de partículas circular no qual os íons, átomos eletricamente carregados, podem ser rapidamente acelerados a velocidades imensas e desacelerados com a mesma rapidez. E o que fazemos com a caixa e a haste? Não precisamos deles. Em vez disso, construímos o acelerador de partículas em uma espiral. Assim, ele funciona como uma caixa, uma haste, um anel e uma mola.
Com esse acelerador de partículas em forma de espiral, que leva os íons para perto da velocidade da luz, poderíamos tornar a propulsão helicoidal uma realidade por meio do efeito de influência de massa da velocidade da luz. Certo, onde posso mudar minhas férias da Nova Zelândia para a próxima B? David Burns o descreve da seguinte forma: o propulsor acelera os íons, que estão dentro de um loop, a velocidades relativísticas moderadas, em seguida, varia sua velocidade para alterar ligeiramente sua massa. O motor então move os íons para frente e para trás ao longo da direção do movimento para gerar impulso. Tudo isso parece muito bem pensado e sofisticado, mas antes de reservar um pacote de férias no próximo B, espere um pouco, pois infelizmente há alguns problemas práticos. Alguns pesquisadores fizeram alguns cálculos e chegaram à conclusão de que a estrutura em forma de espiral teria de ter um tamanho gigantesco. Para que o conceito funcione, ela teria que ter cerca de 200 metros de comprimento e 12 metros de diâmetro. Isso certamente ainda seria viável, mas o maior problema é a quantidade de energia necessária. Para que a unidade Helix funcione, seria necessário investir uma enorme quantidade de energia, pois ela precisa de 165 MW de potência para gerar apenas 1 newton de empuxo, o que equivale aproximadamente à força necessária para digitar em um teclado. Portanto, seria necessário investir uma quantidade enorme de energia para obter até mesmo a força de um toque no teclado. E, é claro, você precisaria de muito mais força do que apenas um toque no teclado. Você precisaria de pelo menos tanta força quanto a que eu gero quando escrevo os scripts dos meus vídeos. Por outro lado, a quantidade de energia que precisa ser investida também poderia ser reduzida no vácuo do espaço. No entanto, é provável que o acionamento por hélice permaneça extremamente ineficiente em termos de energia. O mais importante é que o acionamento helicoidal funcionaria e não violaria o princípio da ação-reação ao aplicar a teoria especial da relatividade de Einstein, e só isso já o diferencia de conceitos semelhantes, como o chamado EM-drive, que se baseia no uso de micro-ondas, mas, de acordo com a opinião predominante, viola as leis de Newton. Portanto, levará algum tempo até que realmente tenhamos uma unidade de hélice prática que possa nos levar às estrelas. Em particular, precisamos de avanços na geração de energia para isso. Talvez consigamos fazer isso por meio da fusão nuclear, mas esse é um primeiro conceito promissor, e é preciso começar de algum lugar e, depois, desenvolver esse conceito. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que nosso espírito humano de descoberta acabará nos levando a exoplanetas distantes. Gostaria muito de saber para onde você gostaria de viajar no espaço. Supondo que a Helix Drive se torne realidade, qual destino, qual exoplaneta, para quais sistemas estelares você iria? Sinta-se à vontade para me escrever nos comentários, tentarei responder o máximo possível. Uau! Essa foi uma jornada alucinante pelo espaço e pelo tempo, e espero que o conceito muito abstrato da velocidade da luz tenha se tornado um pouco mais claro. Se sim, eu ficaria feliz se você me ajudasse a atingir minha grande meta de 15.000 assinantes com a velocidade da luz. Não restam muitos, portanto, se estiver assistindo ao vídeo, por incrível que pareça, ainda não se inscreveu, aperte o botão de inscrição. É totalmente gratuito e me ajuda imensamente. Mas vamos passar para outros mundos que talvez já tenham viajado pelo espaço na velocidade da luz há muito tempo. Talvez existam espécies no universo que não sejam feitas de carbono como nós e que já sejam muito mais desenvolvidas. As formas de vida podem se basear em muitas substâncias diferentes, como, por exemplo, o silício. Você pode saber tudo sobre os alienígenas de silício no vídeo abaixo e, se quiser apoiar meu trabalho, presenteie-se com um buraco negro de pelúcia na minha loja espacial que pode ser transformado em um buraco branco. Cada compra me ajuda muito a continuar o canal, caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!